A você para que abra sua Bíblia no texto de Gênesis capítulo 21. Nós vamos hoje encerrar essa série de mensagens a partir do texto de Gênesis capítulo de número 21. E nós vamos terminar hoje essa série de mensagens, de 3 mensagens a partir da família. Como nós estamos no mês de maio, o mês da família, eu separei 3 mensagens, uma falando sobre o pai Abraão, a segunda mensagem falando sobre Sara, uma mulher suficiente, que se achava insuficiente, mas com o passar do tempo ela descobre que em Deus ela tem a sua suficiência, e ela é um convite para que todas as mulheres descubram isso. E também, hoje nós vamos falar a partir da perspectiva de filhos, até porque todo mundo aqui é filho. Todo mundo aqui é filho. Você está aqui porque você foi gerado por alguém. E a gente gostaria de falar sobre a família na perspectiva dos filhos. Gênesis capítulo 21, do verso 8 ao verso 13. Se você quiser acompanhar, acho que aqui a letra vai estar pequena, mas você pode tentar acompanhar aqui pela frente. Diz assim, a gente vai ler do 8 ao 13, tá? O menino cresceu e foi desmamado, Isaque. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão preparou um banquete grande para Isaque. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão estava rindo do seu filho Isaque. Então ela disse a Abraão: mande embora aquela escrava e o filho dela, porque o filho desta escrava não herdará com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois se tratava do seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da sua escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. No entanto, também do filho da escrava farei uma nação, pois ele é descendência sua. Pois ele é descendência sua. Você já sentou no domingo em família na mesa? Você, seus pais, os seus irmãos estavam assentados à mesa com vocês e vocês começam a discutir aquela famosa complexa relação. Né? Quem é o preferido? Quem é o filho preferido? Ah, porque o pai gosta mais de fulano. Ah, não, a mãe gosta mais de Beltrano. Ah, mas tudo que ele pede a mãe faz. Sabe essas discussões de família, de irmãos, para saber quem tem mais benefícios? Quem foi mais favorecido durante toda a criação? Você já deve ter participado de uma discussão dessa. E a família, ela é um lugar propício para que essa relação ela saia apenas da teoria e ela entre numa fase mais profunda e mais complexa de sentimentos desfavoráveis. Porque você vai crescendo e você vai tendo a sensação de que isso é mais sério do que parecia. Filhos são complexos. Eu tenho 2 filhos. O meu primeiro filho, quando ele nasceu, ele era primeiro filho, ele era primeiro neto, primeiro sobrinho de todos os lados. Pensa no menino que reinou. Reinou. Tudo era para ele, todos os presentes eram dele. Passa-se 2 anos e meio, nasce o segundo. Quando nasce o segundo, a gente ainda se preparou. Porque a gente ouviu o pessoal, leva um presentinho. É como se o bebê chegasse com o presente para o mais velho. Porque o mais velho normalmente fica enciumado. E aí compramos um presentinho. E aí chegamos, quando o mais velho foi conhecer o bebê no hospital, vem o bebê com o carrinho e dentro do carrinho um presente para ele. Ele olha para o irmão mais novo, pega o presente, agradece. E a pergunta é, você acha que isso resolveu os sentimentos que ele teve depois? Resolveu nada.
Só gastamos dinheiro no presente. Por quê? Porque aquele sentimento foi se desenvolvendo com um tempo. Aquela sensação de que o outro chegou para ocupar um espaço que era meu, e somente meu. Aquele brinquedo que era meu agora não é mais, ele é dividido. E isso não aconteceu só na vida dos meus filhos, aconteceu na minha vida, aconteceu na vida de cada um aqui que tem irmãos. Porque o irmão chega e você tem que dividir. O irmão chega e de repente aquilo que era só seu não é mais só seu. De repente, aquela alegria que você tinha em ter a mãe e o pai disponíveis para você o tempo todo já não existe. Então o outro chega e o outro causa um sentimento que às vezes é bom e às vezes é ruim. Foi Freud quem disse que a relação entre irmãos é o lugar onde o amor e o ódio se entrelaçam de forma mais intensa. Porque tem horas que você ama, tem horas que você odeia. Tem hora que você quer estar junto, aí quando reúne você quer ir embora. Irmãos conseguem propiciar esses sentimentos. Mas quais são as causas de rompimento entre os irmãos? Eu queria chamar a sua atenção para que a gente conversasse um pouco sobre isso. Favoritismo dos pais. Aquele negócio, quem é preferido. Uma segunda causa, disputa por herança e bens materiais. Família está unida, a família é a coisa mais linda do mundo. Até que alguém falece e tem que dividir herança. Começa uma briga entre os irmãos. Por que todo mundo recebe igual se eu cuidei mais da mãe no final da vida? Por que todo mundo está recebendo igual se fui eu quem cuidou do pai? Por que o outro vai receber tal residência se eu queria aquela residência? Por que o outro vai ficar com tal terreno se eu que queria ficar com tal terreno? Né? Tem uns que já não têm esse problema, herdam dívidas, né? Herdam uma situação mais difícil. Então essa disputa por herança é uma disputa que rompe. Falta de comunicação e mágoas acumuladas desde a infância. Às vezes aquelas mágoas que vão desde pequenininho, de falas, de ações de reprimenda, de ações de rejeição. E aí o tempo vai passando, vai chegando na fase adulta e essa relação já está distante. Interferência de cônjuges ou genros, noras, nos relacionamentos fraternos. De repente a família estava unida e aí apareceu alguém, uma nora, um genro. E aí começa a dividir a família. Às vezes nas relações de irmãos aparece o tal do cunhado. Conhece o cunhado? Aí pega o dinheiro emprestado, não paga. Aí divide a família, vira aquela confusão. Sucesso ou fracasso desigual entre os irmãos, porque irmãos se comparam, aí de repente um desponta, o outro fica numa situação difícil, e aí um se afasta do outro por achar que é menos favorecido pela vida. E ciúmes da atenção emocional ou financeira dos pais. O pai sempre pagou a faculdade dele, quando chegou na minha vez fui eu quem tive que pagar. O pai sempre deu presente bom para ele, quando eu queria um presente bom, o pai não dava. Aquela sensação de desfavorecimento perante a realidade. A gente tem um estudo da Universidade de Michigan, que foi feito em 2020, que ele diz que cerca de 36% dos irmãos adultos têm relações frias ou cortadas. 36%. E aí ele vai chegar também a uma conclusão que em casos de famílias que disputam heranças, 51% relatam um rompimento definitivo após a morte dos pais. Por causa de herança. Por causa de herança. Deixa eu usar como exemplo. Você já ouviu falar da família Matarazzo? O pessoal mais antigo aqui já ouviu falar. Uma família que tinha muitos bens, eles eram bilionários. E quando o pai morreu, e o pai morre, há uma disputa entre os filhos, e eu estou citando isso aqui porque isso aqui é um caso aberto, e ficou muito conhecido. Há uma disputa entre os filhos pela herança dos pais, do pai. A família se rompe, e com o passar do tempo eles perdem praticamente tudo. Ou seja, brigaram por bens que depois se desfizeram. Esse sentimento ocupa os nossos corações muitas vezes.
E a gente precisa tomar cuidado com os sentimentos que tomam conta dos nossos corações. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que invade o nosso ser. Foi o Winnicott que ele disse: o irmão é o outro que revela o quanto nós fomos vistos por nossos pais. Ou seja, é na comparação com os nossos irmãos que a gente fala: eu fui muito visto ou pouco visto. Eu tenho às vezes a sensação de que meu pai olhou muito para os meus irmãos e olhou pouco para mim. Eu tenho a sensação de que minha mãe olhou muito para as minhas irmãs e olhou pouco para mim. De que a mãe amava mais o irmão e o pai amava mais a irmã. Essas divisões familiares que muitas vezes vão invadindo o nosso coração e vão trazendo uma angústia dentro do nosso peito. Só que quando a gente fala sobre essas coisas, a gente não está falando só sobre hipóteses ou coisas que às vezes acontecem em famílias distantes. A gente está falando do nosso ambiente familiar. A gente está falando de um contexto bíblico. Porque quando você olha para o contexto bíblico, você vai ver essa realidade na vida de Abraão, na vida de Isaac e na vida de Jacó. Porque Abraão, ele viu os seus filhos se dividirem. Isaac, ele viu os seus filhos se partirem ao meio. E Jacó viu os seus filhos tentando se matar. Davi viu os seus filhos maltratando uns aos outros, viu um filho molestando uma filha, estuprando uma filha. O outro filho querendo matar o irmão. O outro filho querendo matar Davi. A espada realmente, como Deus disse um dia para Davi, não se apartou da casa dele. Essas relações complexas dentro da nossa casa, que muitas vezes a gente não sabe lidar com elas, porque elas vão caminhando pelo amor e pelo ódio. E a gente precisa aprender a lidar com isso, e a gente precisa entender qual que é o nosso papel e o que Deus quer de nós diante de tudo isso. Porque o Deus que criou a família é o Deus que sustenta a família. E é o Deus que quer manter unida a sua família. Deus tem bênção para a sua família, amém, igreja? Deus tem bênçãos para a sua família. Deus tem vida para a sua família. Deus tem vitórias para a sua família. Deus não apenas quer salvar indivíduos, Ele quer restaurar famílias. Quem disse isso foi o pastor Hernandes Dias Lopes. Deus não quer apenas salvar indivíduos, Ele quer restaurar famílias. Ele tem prazer na sua família. Deus tem prazer nos seus irmãos, Deus tem prazer nos seus filhos. Deus tem prazer nos seus netos, Deus tem prazer nos seus pais. A gente já viu isso a partir da vida de Abraão, vimos isso a partir da vida de Sara, e agora eu quero mostrar isso para você através da vida de Isaac e de Ismael. Que a bênção do Senhor é sobre a nossa casa. E quando a gente lê o texto fala sobre um momento muito difícil. Porque Isaac completou um certo tempo de vida. Isaac era o filho mais novo. Você tinha o filho mais velho, que era Ismael. Ismael era o filho de Abraão com a sua serva, com a sua concubina. Não era filho de Sara. E foi Sara que deu a ideia para Abraão, para que Abraão ajudasse a Deus, porque a promessa de Deus estava demorando, e Abraão tinha que ajudar a Deus, então que ele deitasse com a sua concubina e tivesse filhos com ela. E teve Ismael. Só que assim, Ismael não satisfez Sara. Porque quando nasce o seu filho, acontece aquilo que acontece em qualquer família. O filho mais velho, em alguns momentos, começa a se desfazer do filho mais novo. Por quê? Porque o filho mais novo tira espaços. Porque o filho mais novo, às vezes, ele rouba a cena. Foi assim na sua casa. Quando nasceu o bebê, a sua mãe não tinha tanta atenção para você mais, teve que dar atenção para o bebê. Assim funciona a vida. E aí, quando acontece essa relação dos irmãos, o irmão mais velho começa a se desfazer do irmão mais novo, o irmão mais velho começa a ignorar o irmão mais novo, e quando isso acontece, Sara chama Abraão e fala assim: eu quero essa criança junto com a sua mãe fora de casa. Mande-os para fora de casa. Porque o filho mais velho está rejeitando o nosso filho mais novo. O filho mais velho está ameaçando o nosso filho mais novo. E quando você olha a base desse texto, a Bíblia
afirma que Ismael zombava de Isaac, mas a palavra hebraica é metzashek, que significa rir, escarnecer, brincar com desprezo. E alguns estudiosos, como o comentarista John MacArthur, ele vai entender que essa zombaria de Ismael não era inocente, mas era um ato de ameaça, uma ameaça velada à condição de Isaac. É como se Ismael estivesse colocando em risco a vida de Isaac, estivesse ameaçando veladamente. E que um dia pudesse concretizar essa ameaça. A gente já viu isso acontecendo, quando Caim matou quem? Seu irmão Abel. Então, quando Sara, na visão de alguns comentaristas, ela tem essa sensação, ela pede para que os dois sejam mandados para fora de casa. Sejam rechaçados. Só que aí você vai ter um outro problema. Porque um pai que manda um filho embora da sua casa, esse filho vai gerar que sentimento? Como que esse filho vai passar os seus dias? Como que ele vai crescer? Quais são os sentimentos que vão tomar o seu coração? Rejeição. Essa sensação de que eu fui rejeitado pelo meu próprio pai. A sensação de não amado, de não ser objeto do amor do próprio pai. Sensação difícil que ocupa muitas vezes o nosso coração. Cada um aqui tem uma história. Tem gente aqui que nem conheceu o pai. Tem gente aqui que na infância o pai foi embora. Tem gente aqui que foi rechaçado pelo pai. Tem gente aqui que teve esse mesmo sentimento, só que pela mãe. Tem gente aqui que ficou conhecido na sua história como ovelha negra da família. Como aquele que não prestava, aquele que não servia, aquele que não se encaixava nos moldes familiares. Mas a grande notícia que eu quero trazer para você a partir de Isaac e Ismael é que o Senhor é o Deus da nossa casa. E mesmo que você tenha sentimentos de rejeição, o nosso Deus não te rejeita em momento algum. Amém, igreja? O nosso Deus está conosco o tempo todo. O nosso Deus, Ele não oferece a rejeição, mas o acolhimento. Ele não é o Deus que manda para fora, mas Ele é o Deus que convida. Ele não é o Deus que fala assim, olha, vai embora, mas é o Deus que diz, vinde a mim. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu quero ser alívio para vocês. É o Deus que diz, venham a mim, porque eu sou o bom pastor, e o bom pastor tem pastos verdejantes para suas ovelhas. Tem as águas de descanso. Tem uma vida de paz. E eu quero falar um pouco sobre isso. Sobre as lições que a gente aprende com essa família. E para isso, eu quero compartilhar a primeira lição. E a primeira lição é que uma família dividida gera filhos divididos. Uma família dividida gera filhos? Vocês estão comigo aí? Sara, quando ela teme, em primeiro lugar, quando ela tem Ismael, ela não assume Ismael como parte da família. Ismael estava por lá, mas Sara não tem esse sentimento por Ismael. Porque uma mãe que tenha qualquer sentimento por uma criança, filha do seu marido, que não é seu filho, ela traz o filho para perto e não para longe. A gente falou um pouco sobre essa insegurança de Sara na semana passada. Ismael, ele nasce fora desse plano de fé, mas ele não nasce fora do plano da soberania de Deus e da promessa do Senhor. É interessante porque Sara se sente ameaçada e há um rompimento familiar. E quando ela pede para que Abraão mande embora Agar e seu filho Ismael, olha que coisa interessante, o próprio Deus vai falar com Abraão. E Deus fala assim para Abraão, Abraão, faz o que Sara mandou fazer. E depois a gente vai falar sobre isso, para que você entenda por que Deus faz isso. Mas há uma razão para que Deus faça isso. Mas eu quero trazer essa ideia para a minha casa e para a sua casa, porque uma família dividida, ela vai sofrer demais. Jesus, ele já disse que um reino dividido, ele não subsiste. Ele se autodestrói. Uma família dividida vai se destruir.
Então nós precisamos entender os caminhos de Deus e buscar essa união familiar. Porque todas as vezes que pais se dividem, pais fazem diferença entre os filhos, vai ter problema, vai ter problema. O pai tem uma facilidade maior com o filho, o pai demonstra mais afeto pelo filho, a filha acha que o pai não gosta muito, vai ter problema. Vai ter problema. Vai ter briga, vai ter rusga, vai ter discussão, vai ter ações que elas são confrontativas o tempo todo. Se um filho acha que o pai gosta e a mãe não gosta, vai ter problema. Olhe para a Bíblia. Olhe para Isaac. Isaac teve dois filhos. Quem eram os filhos de Isaac? Quem eram os filhos de Isaac? Jacó e Esaú. Esaú era preferido de quem? Do pai. E Jacó? Da mãe. Havia um rompimento, uma divisão familiar. O pai tinha uma facilidade com Esaú, a mãe tinha uma facilidade com Jacó, mas Esaú, desde o seu nascimento, ele tinha um desejo profundo de tomar o lugar do irmão, a ponto de quando eles nascem e são gêmeos, quando Esaú sai, Jacó já vem agarrado na perna. E é por isso que o seu nome passa a ser usurpador, Jacó, que significa de fato usurpador. Essa ideia de eu quero o lugar não era para ter sido ele, era para ter sido eu, desde bebê. Porque o tempo vai passar e Jacó ele inculca na mente que ele precisa conquistar o amor do pai. E ele tenta conquistar esse amor de todas as formas. Um dia ele está cozinhando e o seu irmão chega de uma caça frustrada. Não pegou nada, estava cansado demais. E quando ele chega, ele vê o seu irmão fazendo uma sopa de lentilhas. E ele fala, me dá de comer dessa sopa. Ele fala assim, eu não dou, eu vendo. O que você quer de mim? Eu quero o seu direito de primogênito. Para Esaú, o direito de primogênito não valia nada. O seu pai o amava, para que ele ia usar isso? Ele fala, tá bom, é seu. E aí Jacó adquire o direito de primogênito. Mas ele não se satisfaz com isso. Porque o direito de primogênito não traz o pai para perto. Então ele se finge e se coloca na condição do irmão para receber a bênção que o pai daria para o irmão. Então ele coloca a roupa do irmão, ele vai com o cheiro de caça que o irmão tinha, ele coloca uma roupa mais cheia de pelos, para quê? Porque o seu irmão era peludo, o pai já estava cego no final da vida, não conseguia ver. E o pai fica questionando, é você mesmo, Esaú? E ele fala, sou eu mesmo, pai, estou aqui. E aí o pai dá a bênção para Jacó, pensando que era Esaú. E isso não satisfaz. Quando Esaú descobre, ele fala, eu vou te matar. E aí Jacó, em plano com a mãe, ele tem que fugir para que o irmão não o mate. Gente, que loucura. Aí tá, tudo bem, Jacó se torna pai. Jacó, ele vai ter uma outra circunstância, porque Jacó vai se casar com Raquel e com Lia. Lembra que ele trabalha tantos anos, aí o pai da Lia, né, de forma trocada, depois tem que trabalhar mais 7 anos pela mulher que ele amava. Lia lhe deu filhos, Raquel não podia lhe dar filhos. Com o tempo, a Lia e a Raquel começaram a oferecer as suas servas para ele dormir e ter filho com elas. E, aliás, ele vai ter muitos filhos com as suas servas, só que Raquel não lhe dava filhos. Aí lá na frente, anos e anos depois, Raquel engravida. E ela tem um filho. Como que é o nome desse filho? José. E aí o que o pai fez? A hora que nasceu José, o pai olhou e falou assim, esse é o filho que eu amo. Gente, que menino especial. Gente, esse menino, tem tudo a ver comigo. E os irmãos começam a ficar incomodados. Os irmãos tinham que trabalhar no campo. Aí um dia o pai olha para o filho e fala assim, filho, você é muito inteligente para trabalhar no campo, mas assim, vai administrar as coisas do campo, veja se seus irmãos estão trabalhando direitinho, vai lá, dá uma olhada para mim. E aí o filho começa a fazer esse trabalho administrativo para o pai. Aí ele chega e falou, pai, o Rubem não trabalhou direito esses dias não, viu? Roubou ali, roubou, ficou sentado debaixo da árvore cantando. O outro filho lá não trabalhou. E começou a delatar os irmãos.
os irmãos já começaram a ter ele engasgado na garganta. Até que o dia o pai fez uma túnica colorida para ele. E falou assim, filho, essa túnica eu fiz para você. E aí os outros filhos falaram, poxa vida, trabalho para o pai há tanto tempo, estou trabalhando na padaria do pai há tantos anos e não recebi ali nem uma camiseta vermelha, roxa, azul. Agora esse aqui vai ganhar uma túnica colorida. Ah, quem que esse menino pensa que é? E eles começam a ter raiva de José. Por quê? Porque o pai amava a José. Qual que é a ideia? Vamos matar José. Porque talvez se a gente matar José, o pai nos ame mais. O amor do pai venha para a gente. Aí quando eles estão ali confabulando para matar José, eles pegam José, vão matar José, Rubem entra na frente e fala, não vamos fazer isso não. Gente, o que a gente vai falar para o pai? O pai vai matar todo mundo se a gente fizer isso. Aí ele sai, por um rompante que ele sai, que ele some ali da cena, os irmãos vendem José como escravo para vendedores que estão indo para o Egito. Gente, perceba o rompimento familiar. E, aliás, quando eles prendem José, a primeira coisa que eles fazem sobre José é tirar a túnica colorida. É como se eles dissessem para José, José, você não merece o amor do pai. Família dividida. Irmãos divididos. Ah, porque meu irmão teve mais benefícios. Ah, porque o pai gostava mais dele do que de mim. E você ainda faz parte dessa estrutura de divisão da casa porque você abraçou essa ideia. Seu irmãozinho, quando nasceu adoentado. O pai e a mãe tiveram que te deixar com os parentes para cuidar desse irmãozinho. E sempre deram atenção para esse irmãozinho. E você tem raiva disso até hoje. Sua irmã nasceu, ela teve todas as preferências do mundo. E você tem raiva dela por causa disso. Irmãos, em nome de Jesus, comecem a resolver isso no coração de vocês. E pais, em nome de Jesus, comecem a buscar a união dos filhos. Comece a perceber por que você não se dá com a sua filha, por que você não se dá com esse filho. E comece a aparar essas arestas em nome de Jesus. Comece a trazer para perto, comece a ouvir o coração dos seus filhos. A gente precisa acabar com essa desunião da casa. Cada filho num quarto, todos os dias, senta seus filhos na mesa e ouça o que eles têm a dizer. Chega na hora do almoço, um vai para um quarto, outro vai para o outro. O pai almoça no quarto dele, a mãe almoça na sala e ninguém almoça na mesa. E todo mundo diante de uma televisão que não acrescenta nada na vida. Chegou na hora do almoço, senta a família toda e vamos ouvir o que cada um tem a dizer. Vamos ouvir o que as pessoas têm a dizer. Todos fazem parte de uma mesma família. Como é que foi o dia de cada um? Para quem vive uma dinâmica em que ninguém sentar na mesa, vai ser até estranho. Ninguém vai ter o que falar. Mas quando a gente adquirir essa condição de ouvir o outro, a mesa vai ser um dos lugares mais deliciosos do dia a dia. A mesa vai ser lugar de bênção. A mesa vai ser lugar de família. Caim e Abel estavam divididos. Eles estavam tão divididos, a família estava tão dividida que Caim matou Abel. E de repente a gente olha para a palavra de Deus. E a gente vê famílias divididas. Quando a gente olha para esse texto, Ismael é considerado o pai de toda a nação árabe. Isaac é caracterizado como o pai dos hebreus, o pai dos judeus. E você sabe que essa guerra não termina lá, ela vem até os dias de hoje. Esse desejo de um povo aniquilar outro povo, esse desejo da não existência de um povo. E é muito interessante porque desde crianças têm o desejo de que o irmão não exista. Esse dia eu estava conversando com uma mãe, olha que interessante. Eu estava conversando com uma mãe, ela falou assim, minha filha mais velha, tem um bebezinho pequeno, existe o pequeno e a mais velha. Falou assim, a minha filha mais velha chegou para mim com uma caixa de sapato. Eu estava dando de amamentar para a minha filha mais nova. E aí a minha filha mais velha veio com uma caixa de sapato e falou assim, mãe, põe aqui e fecha.
Eu achei tão interessante. Põe na caixa de sapato e fecha. Porque se você fechar, você não vai ver mais, não vai existir mais. É simples assim. Né? Essa ideia de que se o outro não existisse, eu seria mais feliz. Se o outro não existisse, eu reinaria mais. Mas se o outro não existisse, você não teria experiências lindas que Deus gerou para a sua família como um todo. Se o outro não existisse, você não teria a bênção de chamá-lo de irmão e de irmã. Deus nos deu uma família. E Deus é o elo para que essa família ela viva junta. Olha o que o Hernandes Dias Lopes escreveu: a desordem dos pais multiplica a dor dos filhos, mas a alegria dos pais, a união dos pais fortalece a união familiar com os filhos. Deus te chamou para a união familiar. Amém, igreja? Segundo lugar, cada filho tem um valor único diante de Deus. Preste atenção nisso. Cada filho tem um valor único diante de Deus. E aí, vem essa história. Porque Sara manda Ismael e também a sua mãe Agar para fora de casa. Aí quando Abraão ele se incomoda com essa história, ele vai falar com Deus sobre isso, o que Deus fala para Abraão? Deixa aí. Aí você olha para essa história e fala assim, não, Deus não pode ter dito isso. Porque eu olho para essa história, eu fico me perguntando, né, lendo esse texto algumas vezes, eu olhava e falava assim, mas por que Deus falou que pode ir? O que está acontecendo? O que Deus quer mostrar? Por que às vezes a gente tem uma sensação de que um é abençoado, o outro não é? Aí alguns dizem assim, não, mas Isaac é o filho da promessa, porque a bênção de Deus estava sobre Isaac. Sim, a bênção de Deus estava sobre Isaac. A promessa de Deus tinha a ver com Abraão e Sara. Mas como houve ali uma outra relação e uma outra filiação, a pergunta é, e agora? O que acontece com essa relação que não era a relação que Deus idealizou? O que acontece com essa relação? Então Deus escolheu Isaac, como deram um jeitinho, Deus vai rejeitar Ismael. Não. Não é isso que o texto diz. Porque assim, você há de convir comigo, que quando Sara manda para fora de casa, e Abraão, ele assina embaixo, Agar e Ismael, eles começam a andar, eles começam a ir embora, começam a andar pelo deserto. E o que acontece lá no deserto? Eles passam fome. Começa a haver uma fome, eles não têm comida, não têm mantimento. E aí vem um negócio muito interessante. Ali Ismael tem um testemunho de vida dos mais lindos que a gente pode ter na nossa história. E o testemunho de Ismael é o seguinte: pode a minha família aqui na terra me rejeitar, mas Deus jamais me rejeita. Porque o que acontece no deserto, quando eles têm fome? Quem vai sustentar eles? Quem? Através de anjos. Deus manda anjos para sustentar essa mãe e essa criança. Deus manda anjos e Deus ele está mostrando para Ismael aqui que a bênção dele está sobre Ismael e que é ele quem vai cuidar de Ismael. Porque eu não sei se você leu o final do texto, volte ali no texto que nós lemos, o texto inicial, no final diz assim, no entanto, também do filho da escrava farei uma nação, pois ele é descendência sua, Abraão. Não pense que a minha bênção está só sobre Isaac, a minha bênção também está sobre Ismael, porque eu falei para você que benditas serão as suas descendências, a sua geração, os seus filhos, os seus netos, e todos aqueles que caminharem com a sua descendência serão abençoados por ela.
E aí, quando eu olho para esse texto, me salta aos olhos a bênção de que não interessa quem você foi nesse ambiente familiar, se você foi a ovelha negra da família, se você é aquele que estudou pouco, aquele que estudou muito, aquele que recebeu pouco de Deus, aquele que recebeu muito, aquele que teve vantagens ou aquele que teve desvantagem, aquele que foi bem visto pelo avô, pela avó, pelo pai, pela mãe, mas foi mal visto por todo o resto. Não interessa quem você foi, aquele Deus presente, o Deus criador dos céus e da terra, Ele te viu lá de cima. E Ele te chamou de filho amado. E ainda que um pai tenha te rejeitado, ainda que uma mãe tenha te rejeitado, o Senhor não te rejeitou. Louvado seja Deus por isso. Ele te chamou de filho. E no dia mais difícil, Ele mandou anjos para guardar cada um de vocês. Para me guardar, para nos guardar. Ah, não, mas o meu filho, sabe o que acontece? Meu filho, ele não foi planejado. Ah, mas meu filho veio numa hora. Ah, eu tive uma depressão pós-parto. Ah, não, mas o meu filho, ele foi um nascimento involuntário, não era para ter tido, foi alguma coisa muito difícil na minha vida, veio por causa de um abuso, veio por causa de uma condição. Eu quero dizer para você, o que Deus falou para Abraão foi: esse filho eu enviei para vocês. Há um momento que Deus fala assim: esse filho, ele não nasceu por acaso, eu enviei para vocês. E a bênção de Deus está sobre ele. A bênção de Deus está sobre Isaac, que fica em casa, mas a bênção de Deus está sobre Ismael, fora de casa. Aquele seu irmão que você fala assim: meu Deus, ele é insuportável, ele é difícil. Aquela irmã que você olha e fala: meu Deus, ela traz tanto trabalho para a gente, ela dá tanto trabalho para a família. Deus ama esse irmão e essa irmã. Ele também é alvo da graça e do amor de Cristo Jesus. Aí é difícil dizer amém, né? Tem gente que fala assim: ah, meu Deus. Amém, igreja? É alvo da graça e do amor de Cristo. Aquela pessoa que trouxe tanto trabalho para dentro da tua casa, que é amargurada, é difícil. Ela também é alvo do amor de Cristo Jesus. Todos os seus filhos, daquele que é bonzinho e faz tudo o que você pede, aquele que não faz nada e te desafia o tempo todo, esse também é alvo da graça e do amor de Cristo Jesus. E que a sua oração seja justamente essa: Senhor, da mesma forma que você tem abençoado meu filho bonzinho, que ele tem tido muito êxito naquilo que ele faz, abençoa aquela filha que está distante do Senhor. E enche ela do teu Espírito Santo. E que ela seja plena da graça e do amor de Cristo Jesus. Alcança. Alcança a família, alcança os irmãos. Alcança os irmãos. É sobre isso. É sobre nós olharmos para as pessoas com o olhar de Cristo. É sobre a gente olhar para aqueles que não, em que ninguém acredita. E olhar com o amor de Cristo, porque Cristo chamou para segui-lo. Pessoas improváveis. Gideão era um improvável quando Deus o chama para liderar um exército. Davi era improvável quando Deus o unge como rei de Israel. Pedro era improvável, porque Pedro, ele não tinha condições, ele era um pescador sem compreensão, sem entendimento, sem estudo, sem nada. Paulo era um improvável. Paulo, ele matava cristãos. Como que esse homem vai ser um cristão? Tanto que na conversão de Paulo todo mundo ficou receoso. Não, será que ele está aqui porque ele se converteu mesmo ou porque ele está enganando a gente? Ele vai matar a gente? Deus levanta os improváveis. E aquele, às vezes, que a gente mesmo rejeita, é aquele que é alvo da graça e do amor de Deus, que Deus está levantando para uma grande obra e a gente nem faz ideia. Ore. Coloque nas mãos do Senhor o seu filho, o seu irmão, sua família, em nome de Jesus. A sua filha, a sua irmã, a sua família, em nome de Jesus. E creia no poder de Deus. Por quê? Justamente por isso que nós falamos. Cada filho tem um valor único diante de Deus. Tim Keller vai dizer: a identidade de um filho não é construída pelas circunstâncias de seu nascimento, mas pela palavra de Deus sobre ele.
Ah, mas nasceu num momento ruim. Ah, mas nasceu quando não era. Ah, mas nasceu sem eu desejar. Não interessa. O que vale é a palavra de Deus sobre ele. É isso que conta. E, terceiro e último lugar, a reconciliação. Ela é possível e ela é necessária. A reconciliação, ela é possível e ela é necessária. Porque todas as famílias, preste atenção nisso, todas as famílias têm marcas, todas as famílias têm rasuras, rachaduras, todas as famílias têm diferenças, todas as famílias têm conflitos, todas as famílias. Toda família precisa de perdão. E a reconciliação começa com a humildade. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos buscar a reconciliação. O ministério de Cristo sobre as nossas vidas, a Bíblia diz que é o ministério da reconciliação, porque foi Ele que nos reconciliou com o Pai. E o nosso ministério como igreja é o mesmo, é o da reconciliação. Reconciliar a família, abençoar, ajudar, falar coisas boas. Porque assim, sabe qual que é o ministério de Satanás? É dividir. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é como ladrão. Vou pegar aqui a referência do ladrão. É o ministério do diabo. Aí o que o diabo faz? Você viu o seu irmão lá? Falou mal do seu pai e da sua mãe. Aí você vai lá na reunião familiar e fala assim: ei pai, estou sabendo que o irmão está falando mal de vocês aqui, viu? Você sabe que eu amo vocês e não gosto disso. Você está sendo um instrumento de bênção ou maldição? Maldição. Ah, não, mas eu quero cuidar dos meus pais. Você não está cuidando. Você está afastando o seu irmão, a sua irmã, do coração dos seus pais, porque na realidade você quer esse lugar só para você. É por isso que você está fazendo isso. Você está querendo roubar um lugar que não é seu. Você está sendo Jacó, você está sendo usurpador. Ah, não, o pai e a mãe estão falando mal de você, viu? O pai e a mãe não querem você muito por perto lá na casa deles, não. Estão reclamando que você deixa os filhos lá todo final de semana. Aí você fala: eu achei que eles gostassem. Eles sempre falam que é um prazer. Aí você fica lá, tentando afastar as pessoas. Esse não é o seu ministério é da reconciliação. O seu ministério é o ministério quando seu pai e sua mãe vêm lá: nossa, a gente está cansado, não aguento mais, seu irmão ficar trazendo esse filho dele aqui, e a gente está cansado. Mães, vamos conversar, vamos acertar isso para que não haja rusgas. Você quer mesmo que as crianças não venham aqui, ou você está falando isso só porque você está cansada? Eu estou falando só porque eu estou cansado, eu quero eles aqui. Porque vovó, lógico que quer. Já pensou, Lu, Reinaldo, os meninos todo dia lá? Pô, é maravilhoso. Cansa. O Reinaldo está velhinho já. O pastor Reinaldo já está velhinho. Mas cansa. Mas ainda tem pique ainda. É aquele negócio, vai chegar uma hora, aqui o Helder, a Marisa, tudo pequenininho. Calma, agora não dá. Mas daqui a pouco, pai, leva eu para a casa do vô e da avó. Gente, meus filhos ontem juntaram 5 amigos para dormir na casa do meu sogro e da minha sogra. Vô, a gente vai dormir aí, porque foi aniversário do mais novo, a gente vai dormir aí, tá? Posso levar uns amigos? O que o vô fala? Lógico. Lógico que pode. Quem que fica angustiada? A mãe. Vocês vão acabar com o vô, vocês vão tirar tudo que a avó tem, vocês vão... Não vai, o vô e a avó estão fazendo com prazer. Aí você chega hoje na casa do vô e da avó e fala: e como é que foi? Foi maravilhoso. Se chegasse ontem lá no meio, estava a avó andando de skate. O vô jogando aí alguma coisa com eles. Porque casa de vô e vó é lugar onde pode tudo. Casa de vô e vó é um lugar maravilhoso. Casa de vô e vó, eu tive essa experiência na infância. Meus filhos ficavam 3 dias na casa do vô e da avó. A hora que eles voltavam, era 2 semanas para colocar no eixo de novo. 2 semanas para colocar no eixo.
Mas assim, ó, é um negócio maravilhoso. Abençoa seus filhos, une eles. Ó, pai, mãe, vamos abençoar. Eu sei, eles estão precisando da sua ajuda. Eles estão precisando de você. Ô, meu irmão, ô, minha irmã. Ah, não, o pai e a mãe, ó, eles estão um pouquinho cansados. Segura as pontas aí, mas ó, se precisar de mim, eu ajudo no processo. Vamos unir as coisas, vamos abençoar as pessoas. Vamos fazer isso na igreja, ao invés de ficar tentando separar. Ah, eu vi o irmão lá, hein? Estou desconfiado do irmão, hein? Porque o irmão, pastor, dá uma olhada no irmão. Irmão, em nome de Jesus, ora por ele e abençoa ele. Eu não sou xerife. Uma vez alguém falou assim para mim, falou, pastor, fui lá no mercado. Falei, o que aconteceu? Tinha um irmão da igreja com uma latinha de cerveja dentro do carrinho. Eu falei, tá, e aí? Ele falou, não, pastor, você tem que conversar com ele. Eu falei, tudo bem, mas assim, esse irmão estava bêbado, empurrando o carrinho, né, caindo no chão. Ele falou, não. Eu falei, irmão, eu não sou delegado para ver o que os irmãos põem no carrinho. Próximo, então quando você for fazer, vamos combinar assim, cada um aqui que for fazer compra, me liga, que eu vou junto. Eu vou junto. Não vou no mercado de jeito nenhum, né? Vou andar, não vou, eu odeio o mercado. Mas eu vou. Isso pode, isso não pode. Isso aqui não sei não, tá caro. Entendeu? Não faz sentido. Porque assim, você tem a sua consciência com Deus. Eu não sou babá de cristão, não sou mesmo. Você tem a sua consciência com Deus. E é você que vai responder diante dele. Você sabe o que você pode ou não fazer. Você sabe quando você passa do limite ou não. Mas a gente precisa unir os irmãos e abençoar os irmãos. A gente precisa orar pelos irmãos. Irmão, você está com alguma dificuldade? Está passando por alguma luta? Se tiver, eu quero orar por você em nome de Jesus. Se tiver, eu quero abençoar você. Se tiver, eu quero tomar um café com você. Mas eu não quero afastar você das pessoas. Eu não quero ficar levando seus problemas para os outros. Vamos orar pelo fulano. Por quê? Porque o fulano está passando uma luta. Ele pediu para não contar, mas como é pedido de oração, eu vou contar. Não, não é para contar. É para orar. É para guardar, é para abençoar. Jacó e Esaú não. Aliás, Jacó e Esaú também tiveram essa divisão. E lá na frente, depois de muitos anos, eles tiveram um reencontro tão bonito. E a Bíblia diz que um foi chorando em direção ao outro, um se agarrou no outro, eles choraram e eles se reconciliaram. José foi vendido pelos seus irmãos e depois de tantos anos ele teve um reencontro. Ele podia prender seus irmãos, ele podia mandar matar seus irmãos, mas ele grita, ele perdoa os seus irmãos, ele abraça e eles choram. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Aquilo que Deus está fazendo, Ele está fazendo. As promessas de Deus sobre a sua casa, elas vão se cumprir em nome de Jesus. Mas eu quero que você entenda que há o tempo da restauração e da conciliação. O texto vai dizer que, cadê aqui, Gênesis 25, versos 8 e 9. Morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados, falando de Abraão. Os seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna. Lá na frente eles se reencontraram. Eles estavam juntos. E na caverna os dois sepultaram seu pai. Porque às vezes o luto é o lugar onde os irmãos se reconciliam. Pode ser depois do luto o lugar onde eles brigam. Mas o luto é lugar muitas vezes de reconciliação. O pai foi embora, ele lutou por nós. Por que a gente está brigando? O pastor amigo meu foi fazer um velório que a família estava brigando por causa, antes mesmo do rapaz morrer, ou a família estava brigando, os filhos brigando por causa dos bens. Ele foi lá no velório e falou assim: irmãos, quero dizer uma coisa para vocês. O fulano já foi. Vocês estão vendo gaveta no caixão? Vocês estão vendo ou não estão? E todo mundo, não. Ele falou, porque daqui nada se leva. Daqui nada se leva. Vocês estão brigando por coisas que se desfazem. Então comecem a se reconciliar. Comecem a amar uns aos outros, porque é isso que Deus quer de cada um de nós.
E eu quero concluir essa mensagem. Tem uma frase do Bonhoeffer, que ele vai dizer, onde houve dor, Deus pode construir pontes de reconciliação. Onde houve dor, Deus pode construir pontes de reconciliação. Eu quero concluir dizendo, Salmo 127, 3, os filhos são herança do Senhor, mesmo quando eles nascem a partir de histórias quebradas. Mesmo quando eles nascem em condições desfavoráveis. Você é uma herança do Senhor, mesmo que seu pai não tenha desejado ou sua mãe não quisesse você quando você nasceu. Você foi desejado e desejada por Deus, você é uma herança do Senhor. Isaac e Ismael nos ensinam que o passado não define o nosso destino, que o conflito não impede o plano de Deus de se realizar, e a reconciliação é sempre possível em Deus. E aí, em Cristo Jesus, passa para mim, por favor, que não passou aqui. Jesus nos reconciliou com o nosso Pai na cruz. Jesus nos reconciliou com o nosso Pai na cruz e nos deu amados irmãos. Porque às vezes você nem tem mais família, sua família já foi embora, o irmão que você tinha morreu, a irmã que você tinha morreu, mas Deus nos dá uma nova família que é a sua igreja. Todos nós somos filhos do Senhor. Nós, aqueles que cremos, somos chamados de filhos do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz isso em Romanos capítulo 8, verso 29. Diz assim, pois os que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à sua imagem, ou à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Jesus é o primogênito de todos nós que somos irmãos. E Ele é quem nos reconciliou de fato com o nosso Pai. Nós temos um Pai, nós temos um lar celestial, nós temos uma casa para onde nós vamos voltar um dia. A casa do nosso Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Nós temos a casa do Pai. Talvez você não tenha tido pai aqui, mas você tem a casa do Pai. Você tem os seus irmãos na fé. E essa é a nossa família. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar.